Rapaziada, Genki desu ka? Genki desu ka em japonês é tudo bem? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? 21ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, praticamente na sua totalidade, porque ainda falta um jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, que vai ser somente amanhã, na segunda-feira, às 9 horas da noite. Mas o restante completo. Bom, tivemos jogos no sábado e no domingo. A rodada começou no sábado à noite, mas antes da gente chegar nesse ponto-chave de falar sobre o que aconteceu em cada rodada, quero agradecer a você, primeiramente, porque a gente estava na campanha de chegar nos nossos primeiros 100 inscritos, conseguimos chegar e agora vamos para a nossa campanha de avançar cada vez mais. Vamos tentar chegar aos nossos primeiros 150, 200 e 250. Muito obrigado pela frequência, tem cada vez mais melhorado, estamos conseguindo alcançar mais perfis, mais canais, mais pessoas, mais visualizações. Muito obrigado por sua ajuda, que está comigo desde o começo, e continue aí me ajudando. Curta, comenta e compartilha, beleza? Sua inscrição, seu comentário, o seu like é muito aproveitoso para mim, é muito importante. Eu aproveito e eu curto cada número, cada décima, cada dezena, cada unidade que vai aumentando ali, às vezes na conta, no número lá de visualizações, beleza? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos começar. No sábado nós já tivemos ali Vitória e Cuiabá. Bom, um confronto direto entre duas equipes que estão numa luta, que estão aí lutando porque praticamente o campeonato vai ser luta contra o rebaixamento, para fugir do rebaixamento. O Vitória, que subiu, né, este ano, e o Cuiabá, que ainda não caiu desde quando teve o acesso ali, vindo da Série B, ainda não caiu. É um dos clubes que não caíram. Entre Cuiabá, São Paulo e Flamengo são os três ainda que não tiveram rebaixamento da Série A. Mas eu acredito que o rebaixamento do Cuiabá tem chegado, está próximo. Cuiabá que acabou de perder mais uma. O Vitória aproveitou o embalo que deu, né, da vitória, do resultado positivo que ele teve lá contra o Palmeiras, contra o reserva Palmeiras, mas mesmo assim foi lá na casa do Palmeiras e venceu, e agora recebeu ali o Cuiabá no Barradão ali e acabou ali vencendo 1-0 com gol de Wagner Leonardo, assistência ali de Alejandro, vence a segunda seguida. E como o Brasileirão tá tudo muito perto, cada vitória, cada pontinho conquistado, você salta 2 ou 3 posições na tabela, ou então você perde 1 ou 2, 3 posições. Então, como ainda tá tudo muito próximo, então cada pontinho que você ganha, que você tem ali, é muito bom. Então o Vitória acaba pontuando, ajuda, tira pelo menos um pouquinho a corda que estava no pescoço, ainda melhor ainda, vence um adversário direto na briga, né? Porque o Cuiabá e eles estão praticamente o mesmo objetivo, fugir da zona de rebaixamento, e assim dá um salto importantíssimo para não cair, para não voltar para a Série B. Depois nós tivemos Vasco recebendo ali o Red Bull Bragantino. Foi um jogo legal, um jogo bem movimentado. A torcida do Vasco, como sempre, fazendo a sua parte, ajudando ali, cantando, apoiando em todo momento, fazendo aquele barulho, aquela bagunça. E o Vasco começou logo no jogo, levou um gol relâmpago, assim, no começo do jogo, sofrendo um gol de John com assistência do Gustavinho, 1-0 pro Red Bull Bragantino. E ali foi aquela, né? O Vasco jogando bem, o Vasco não jogou mal, o Vasco soube se portar, mesmo após o gol, não entrou em parafuso, não jogou mal, não fez. Eu acho que aprendeu muito com o jogo do meio de semana ali contra o Atlético Goianiense, aquele primeiro tempo tenebroso do Vasco, onde estavam todos perdidos. Acho que repassaram durante a semana, viram que poderia ser consertado para que não venha repetir essa postura, entraram também com mais aceso. Acho que é questão da torcida também. Você tá jogando, cara, e jogar em casa faz total diferença com uma torcida que vai ao estádio, que apoia, e a torcida do Vasco tem sido esse diferencial do Vasco nesses últimos anos nessa luta. Quem diz que torcida não ajuda, cara, é um leigo, não se entende de nada. A torcida ajuda muito. Cara, se você jogando o nosso futebolzinho na várzea, na quadra, quando a gente era molequinho, falava, ó, fulano de tal tá te olhando, a gente queria dar a vida, a gente queria mostrar, a gente é ruim, a gente queria fazer qualquer coisa, falar, não, tá, começava a correr diferente, começa a querer ter postura diferente,
pelo menos pra mostrar pra uma fulana ali, pra uma paquerinha, pra uma pessoa que gosta, ou pra alguém da família, você que é pai, quer mostrar pros seus filhos pequenininho que o pai é bom, você que vai, sua esposa acompanha, você quer mostrar pra sua esposa que você faz gol. A melhor sensação é quando a gente sai e faz o gol, ó, comemora, manda ali pra amada. Cara, não tem coisa melhor. E isso daí a gente não é nada, não é profissional, não é nada. É no futebol de domingo, de quarta, com os colegas, com os amigos, até mesmo sem a mulher em casa. Quer dizer, sem a mulher em casa, não, né? Sem a mulher no campo lá, sem a mulher na quadra, a gente já faz a comemoração e sai pra galera aí comemorando, mostrando. Cara, porque é zoação, é tudo isso daí. Só que os caras vivem isso profissionalmente, esse incentivo, essa injeção de ânimo a todo momento. Eu acredito muito na questão da torcida sim fazer diferença. A gente vê como a torcida. Tem aquela torcida que não canta, que às vezes tá um jogo difícil, tá recuada, retraída, e de repente começa a incendiar, incendeia ali, a torcida começa a pegar ar, vê num lance, e o jogador pega e pede pra levantar, e vamos, e todo mundo vai pra cima, sabe? E o campo começa a ferver. Isso daí é a torcida, faz a diferença. Por isso que fala, é a torcida que conduz, a torcida que ajuda. E o Vasco ultimamente tem sido isso, tem sido conduzido pela sua torcida. E ali no segundo tempo, o Vasco com o GB acaba empatando. E 10 minutos depois, com assistência ali do Verratti, que joga muito, guerreiro. Esses gringos que vêm jogar no Brasil, principalmente na parte do ataque, argentino, uruguaio. Mais esses dois, mas até mesmo os paraguaios, outros assim, mas esses mais especificamente esses dois, o Uruguai e o argentino, vem com aquela raça de brigar, de sangue nos olhos, de mostrar potência, de chegar duro em cada, sabe, de incentivar também. Vem com essa raça das torcidas, né, das cantias e não sei o que, e dos cantos da torcida ficar lá na beirada e fazendo isso aqui. Então eles têm essa cultura também de serem ali impulsionados pela torcida e de jogarem com a torcida, de fazerem a torcida jogar junto, entrar em campo, esse fator. Então é muito legal ver um time sendo apoiado, acolhido pela sua torcida, e a sua torcida mandando ver, ajudando ali. E o Adson acabou ali aceitando essa assistência do Verratti, fazendo 2-1, mas para frustração dessa torcida maravilhosa que é a torcida do Vasco. Acho muito bonito a torcida do Vasco, os cantos, como eles lotam ali o São Januário, como eles fazem a festa, mesmo nos momentos difíceis da equipe. Ultimamente tem sido muitos, mas agora tá melhorando, tá ainda numa onda. O Vasco veio de umas rodadas bem, engatou vitórias em sequência, aí de repente teve uma oscilação e agora está voltando, e vai ficar mais ou menos nessa onda como foi no ano passado. Vai ser uma luta difícil, mas tem a torcida ao lado e tem outros clubes piores que estão aí também fazendo muita força para ser ali rebaixado. Então o Vasco pode ficar tranquilo. O Vasco eu acho que já não tem mais essa possibilidade, mas não é por causa disso que não vai ligar o alerta, né? Vai sempre estar jogando ali, conta ainda com os reforços do Felipe Coutinho e outros jogadores ali. Se o Payet voltar a jogar bem, precisa ali se o Alex Teixeira também voltar, tem o Souza, então tem todos esses jogadores, se eles conseguirem ali se entrosar com o restante da equipe, fazer essa mescla de juventude com experiência e técnica, com força, com vontade, o Vasco consegue muito bem. E se o Coutinho quiser jogar mesmo e chamar a responsabilidade, o Vasco tem tudo para ir longe. Mas ali no finalzinho, o Red Bull Bragantino acabou empatando um jogo que eu acredito que a torcida e os jogadores do Vasco saem mais decepcionados, porque fica com aquela sensação de dava pra gente ter conquistado esses 3 pontinhos aqui em casa. A gente vacilou, a gente poderia ter conseguido, fica essa sensação, né? Mas, bom, melhor um ponto do que nada para ambos, tanto pro Bragantino, que tem também tido muitas oscilações no decorrer do campeonato. Tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. O Bragantino, ele literalmente tá sendo um time de meio de tabela ali, para ficar ali no meio da tabela. Dá trabalho para quem quer pontuar, porque ele também é um time muito difícil, joga muito bem, tem um técnico inteligentíssimo que é o Pedro Caixinha, e ali vai dando trabalho ali para quem quer, e de repente eles vai conseguindo os pontinhos e acaba ali chegando numa Libertadores ou numa pré. No outro jogo ali foi um baile, cara. Pra mim, o já rebaixado virtualmente, ou já mesmo já pode colocar rebaixado, o Lanterna Atlético Goianiense
goleada em sua casa ali pelo Botafogo, que reassume a liderança com a derrota do Flamengo, né? Ele acaba reassumindo a liderança ali com uma noite maravilhosa, o que o Luiz Henrique tem jogado. O Luiz Henrique, que no começo, quando ele foi contratado, ele começou a jogar um pouquinho, ele se lesionou, teve a lesão, ficou um tempo lesionado, aí voltou, começou a jogar um pouquinho, aí começou a dividir aí o protagonismo com o Júnior Santos na parte da Libertadores, assumiu a responsabilidade, o protagonismo foi bem, e aí no início do Brasileirão os dois ali começaram a jogar, e agora parece que engatou realmente ali. O Luiz Henrique tem indo pra cima, tem jogado bem, tem dado assistência, tem feito partidas onde ele desequilibra com a sua velocidade técnica, o X1, 1 contra 1 dele é muito bom, um canhotinho muito inteligente, muito veloz, muito rápido, perspicaz nas desacelerações e acelerações que ele faz, nos cortes, muito difícil de parar ele quando tá no 1 contra 1, e tem aí assumido a responsabilidade, ainda mais nos momentos difíceis onde não tem Tiquinho, não tem Júnior Santos, Eduardo machucado, e vai entrando outras peças, e ele vai ali fazendo esse elo de conexão de não deixar o rendimento do time cair, porque quando ele joga bem, se tem um jogador que tá bem, tá com confiança, tá com uma fase, transmite e passa confiança para os outros, assim como a torcida transfere pra gente uma energia, um jogador lá dentro de campo que tá numa boa fase, que tá fazendo tudo, jogando, tentando tudo, acaba também transmitindo para os seus companheiros. E ali o Botafogo não tomou conhecimento, abre o placar com o Carlos Alberto ali fazendo 1-0. Aí o Campbell, né, o costarriquenho ali, o ídolo da Costa Rica, promessa ali, a grande estrela da Costa Rica, acabou empatando de pênalti pro Atlético Goianiense. E depois foi só no segundo tempo, só deu o Botafogo com Igor Jesus faz 2-1, depois com Oscar Romero de pênalti, e depois com o Luiz Henrique de pênalti também, fazendo ali o 4-1, goleada para voltar ali, reassumir a liderança, o Botafogo. E depois nós tivemos outro time que, assim como o Red Bull Bragantino, é um time que gosta de tirar pontos de times grandes, que gosta de dar trabalho, é encardido, é o nosso Criciúma Dortmund. Acabou ali recebendo o Atlético Mineiro e tirou pra nada o Atlético Mineiro, brincadeira, numa noite especial ali para pessoal de Criciúma, despedida do Éder, né, que se aposentou, e mais ou menos ali no estilo Borussia Dortmund, né, até as cores já fazem essa alusão, amarelo e preto, fizeram um mosaico legal, fizeram uma festa, e depois no final do jogo ainda no estilo Royce, né, ali do Dortmund, o Éder acaba ali pagando cerveja e festa para todo mundo ali do estádio, pagando a rodada ali, e para coroar essa noite, ainda assim saíram com a vitória, uma vitória que faz com que o Criciúma respire mais no campeonato. O Criciúma que estava vindo de sequências também difíceis, onde ele fazia às vezes boas atuações, jogava bem, mas não vinha, a vitória não vinha, ficava no empate ou perdia por detalhes, acabava em momentos da partida tendo um controle, mas aí por questões de expulsões ou por questões de vacilos e entre outras coisas, acabava ali sofrendo um gol e depois já era difícil, tarde demais para correr atrás do resultado, e assim ficava com a derrota. Mas dessa vez não foi assim, logo ali no segundo tempo engataram ali a segunda, a terceira e fizeram 1-0 com o Igor, e depois com o Ángel Romero, né, o Wilker, né, o Ángel Romero acabou ali no segundo tempo ainda assim ampliando o placar, fazendo 2-0, para lá no finalzinho o Cadu diminuir ali pro Atlético Mineiro, mas já era tarde demais, terminou 2-1, e o Atlético também que tem se especializado aí com um elenco que tem em perder muitos pontos bobos, em ser muito irregular. Uma hora ele joga muito bem, outra hora ele joga mal. Jogaram mal aí durante a semana aí contra o CRB, empataram 2-2, tiveram aquele susto, aquela pressão, aquela blitz no começo ali do CRB, fazendo gol aos 6, 7 minutos mais ou menos, um atrás do outro ali, e aí depois fizeram aquela corrida para voltarem, para irem atrás. Mas mesmo assim, o elenco do Atlético é muito bom, ele tem ainda o reforço aí do Bernard, tem outros jogadores aí, o Júnior Alonso voltou, entendeu? E eles têm
tem tudo pra. Só não tá conseguindo encaixar. Não sei qual seja. O Milito tem mudado o esquema pra poder colocar ali o Bernard. Não sei se foi isso que talvez possa ter desregulado, né? A ausência do Hulk também faz muita falta. O seu artilheiro, né? O seu. Junto com o Paulinho ali, mas o Paulinho tem assumido, às vezes assumiu até um tempo atrás as responsabilidades ali, o protagonismo enquanto havia a ausência do Hulk. Acho que isso não é tanto um problema. Claro que é uma solução, mas não tanto problema por conta disso, porque tem reposições, tem o Vargas ali, tem o próprio Scarpa que pode estar ajudando, o Bernard que também está ali, entendeu? Tem ali o Zaratio, entendeu? Dá para fazer modificações. O negócio mesmo talvez seja o esquema que o Milito tenha adotado, que ele fez a mudança, não tem jogado mais naquela mesmo esquema tático que eles estavam jogando no começo ali da Libertadores, da fase de grupos, onde eles estavam dominando ali, praticamente perto de fazer a melhor campanha da fase de grupos, né? Onde estava todo mundo indo bem, o Galo sendo colocado ali como um dos favoritos. Então, o perigo dessas pausas para competições é isso daí. Pode desarranjar tudo de uma equipe, aquela que estava como favorita, acabar perdendo ali o ímpeto e voltar como desacreditada ali e acabar perdendo, né? Então, esse é o perigo quando tem essas pausas para Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, essas coisas. E depois, para finalizar o nosso sábado, tivemos ali um São Paulo e o Flamengo. Eu fiz um vídeo aqui num dia logo depois do jogo, vou deixar o card bem aqui, então vai lá, confere como foi a análise do jogo, como que foi esse jogo aí, bem legal de acompanhar, de assistir também, com recorde de público, com as duas torcidas do São Paulo e do Flamengo como visitante ali, dando um show, um jogo bem legal, beleza? Então, aí assim a gente acabou o sábado, e no domingo tivemos ali um Atlético Paranaense e um Grêmio. Cara, incrível o que aconteceu, né? Parece que depois daquela foto em que tá o Renato Gaúcho ali, o Kahneman e o Jeromel dado as mãozinhas ali, o poder da amizade voltou ali no Grêmio e tem superado todas as barreiras. Não há barreiras, não há portas, nem nada que se fechem diante do Imortal. E o Imortal tem ido pra cima, tem feito um campeonato de recuperação, literalmente o segundo turno, no finalzinho do primeiro turno, mas o segundo turno tem sido de recuperação. Talvez seja uma das melhores equipes em aproveitamento nesse segundo turno. Já tem ali 3 vitórias já. Tá um bom tempo conseguindo arrancar vitórias, por mais que às vezes é um joguinho feio, mas não importa, cara. O que importa é vencer, o que importa é o resultado neste momento. O Grêmio, que já tá aqui engatando 5 jogos de invencibilidades, venceu ali o Vitória, empatou com o Corinthians, venceu o Vasco, aí empatou com o Corinthians de novo, só que dessa vez pela Copa do Brasil, e venceu o Atlético Paranaense. Então no Brasileirão, 4 jogos seguidos de invencibilidade, algo que não acontecia, algo que o Grêmio estava perdendo demais, e ainda tem alguns jogos ali precisa fazer, que foram adiados, né? Precisa ali ter esses jogos. Então, mas ali o Grêmio já resolveu tudo no primeiro tempo ali. O Grêmio que jogou melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também é outro time que, de repente, numa rodada tá bem, outra rodada ali oscila. É um time de oscilações, tem oscilado bastante. Embora seja difícil também jogar com eles lá na Arena da Baixada, né? Jogar ali na Liga Arena, ali, jogar contra eles ali. A torcida também faz ali a diferença. Um sintético ali, um gramado um pouco mais rápido, essas coisas, tudo isso daí interferem no processo. Mas o Grêmio foi lá, não tomou conhecimento, fez a parte dele. O Grêmio não quer nem saber, o Grêmio tá na ladeira descendo mesmo ali, na verdade subindo a ladeira a toda a velocidade ali, tá engatado a terceira e tá indo sem dó para poder tá ali fugindo dessa zona de rebaixamento, e cada vez mais tem conseguido tirar o pé da lama. Para quem dava o Grêmio como morto, o Imortal não morre, hein? Entendeu? E o Grêmio foi lá com Gustavo Martins, fez 1-0, e com Miguel Ángel Monsalve fez 2-0, e ali fechou o caixão do Atlético Paranaense na Liga Arena. 3 pontos importantíssimos fora de casa, que vai ajudar nessa remontada, nessa volta por cima do
Grêmio. E tivemos ali um Corinthians e um Juventude bem interessante, movimentado. O Corinthians que recebeu o Juventude e o Corinthians que pressionado. Por que pressionado? Porque todo mundo que tá atrás dele ali, ó, tá dando um jogo de luz alta ali, apontando ali, falando, ó, sai da frente que a gente tá indo. Se você não vai, eu tô indo. O Corinthians que teve o seu momento de, pelo menos ali com o Ramon Dias, os 2 primeiros jogos, de mais desempenho, de entregar ali um resultado. Ramon Dias que tem mantido ainda a sua filosofia, não vai barrar, não vai cair, mas mesmo assim tomou um gol relâmpago logo no início ali com Alan, uma assistência do Jadson, né, um passe na área, mas ali o que acontece, o Juventude acaba fazendo uma lambança, não o Juventude, mas o goleiro do Juventude, né, acaba ali fazendo uma lambança, furando a bola ali, e ali o Giovani ia ficar cara a cara com o gol, consegue roubar a bola, e ele tenta fazer a falta, ele não faz a falta, mas há a intenção de fazer a falta ali, de parar a jogada, ele seria o último homem, mesmo com a cobertura do zagueiro, ou ali a expulsão. Alguns podem falar, ô louco, mas não era pra tanto, não era pra isso, mas cara, independente do que for, o goleiro fez cagada, tava fora da área, fora da posição, mais ou menos ali do local onde é pra ele ficar, e isso daí só complicou cada vez mais, e aquele atrasinho, querendo ou não, que ele faz, mexe, tem ali interferência na jogada, tudo. Então tudo isso daí pode ser levado em consideração. O juiz tentou dar a lei da vantagem, não teve, o zagueiro conseguiu se recuperar, então cartão vermelho, justo, tranquilo, não se fala mais nisso. Acho que nem o próprio nem o próprio Juventude ficou tão, não reclamaram tanto. Pô, reclamaram por questão de tem que reclamar, fazer uma pressão com o árbitro, às vezes ele pode mudar, às vezes o VAR vê que não é pra tanto, faz ali tudo aquilo que tem que fazer, mas não adiantou, e ali com a mais o Corinthians voltou ali com Pedro Henrique, que entrou já no segundo tempo no lugar do Ranieri, como já estava com a mais, então ali o Ramon Dias coloca mais alguém ali no meio que seja mais ofensivo para atacar mesmo, para conseguir ter a superioridade, porque como vai se fechar, se fecha, né? Tem mais gente ali na área, e foi o que aconteceu, e logo no comecinho o Pedro Henrique vai lá e faz 1-1, e ali ainda no comecinho do segundo tempo, o Alan Ruschel, que havia já levado um cartão amarelo no segundo, minutos antes, ali por impedir um contra-ataque, segurar, puxar o jogador do Corinthians, acaba ali levando o segundo amarelo, sendo expulso, tendo 2 jogadores a menos. E ali ainda o Juventude que teve 3 jogadores expulsos, né? Mas um já estava já no banco, então não teve nada. Mas o Corinthians aí não conseguiu de maneira nenhuma vencer, furar o bloqueio. Tem ali a polêmica do pênalti, eu acho que foi pênalti, que deveria ter sido dado pênalti para o Corinthians, mas é aquela, o Corinthians estava sendo favorecido há tempos atrás. O que o torcedor do Corinthians estava falando? O problema do juiz, o Corinthians não tem nada a ver. A mesma coisa eu digo, o Corinthians não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas é aquela lá, acontece com todo mundo, não tem como, isso daí só mostra como que é incompetente e como que são ruins os nossos árbitros do Brasil, todos eles, não se salva nenhum. Se hoje faz uma partida boa, depois tem umas 10, 9, 11 partidas ruins de polêmicas, de discussões, e isso aqui, o VAR pior ainda, os caras estão lá para resolver os problemas e não resolvem nada, acabam colocando mais problemas, colocando mais dúvidas e colocando até mesmo teoria de conspirações na cabeça, e o Corinthians sai sim prejudicado por isso, mas também o Corinthians deveria ter feito ali o resultado no campo, com 2 a mais, teve bolas nas traves, poderia ter tentado mais de alguma forma, né? Mas saiu aí com o empate que ficou barato ali pro Juventude, mas pro Corinthians saiu caro, porque o Corinthians vai perdendo ali posições. E tivemos também no Maracanã mais um jogo legal, onde a torcida abraçou, a torcida
abraça o Fluminense neste momento difícil, também por conta dos resultados, né? 4 jogos seguidos de vitórias seguidas, o Fluminense com o seu amuleto, Cauã Elias, o garoto de Xerém ali, de 18 anos, fazendo a diferença no finalzinho do primeiro tempo, de cabeça, recebendo ali o cruzamento de Samuel Xavier, faz 1-0, e ele que já havia tido um gol anulado pelo VAR, acabou ali fazendo ali pela segunda vez e estava em posição legal contra o Bahia, fazendo ali 1-0, e o Bahia que tá em queda livre, porque já tem o 4º jogo seguido onde não consegue vencer, o 2º jogo com derrota consecutiva. Tem sido muito difícil ali pro Rogério Ceni tentar agora mudar ali os esquemas para ver se o que tem atrapalhado esse Bahia de desempenhar, porque no começo chegou ali chegou a liderar o Brasileirão com o Flamengo ali, começou a figurar sempre nas cabeças da tabela, mas infelizmente caiu muito o rendimento, perdeu demais o rendimento. Não sei se é questão tática ou se já é os adversários que já sacaram quais são os esquemas táticos ali e estão fazendo melhor, porque o segundo turno é tudo isso também, reajustes de tudo aquele enfrentamento que tiver no primeiro turno, mas vai embaixo ali pro confronto do meia semana contra o Botafogo. Mas ainda assim está tudo aberto entre os dois, mas o Bahia precisa se reabilitar pelo menos no Brasileirão, senão daqui a pouco a torcida já começa a pedir cabeça já. E o que dizer do Fluminense, né? O Fluminense que com o Thiago Silva não tem tomado gol, cara, incrível isso, o cara chegou, mudou, fez total diferença, não toma gol, não toma gol e tem vencido só de goleada, porque 1-0 com o Mano Menezes é goleada e tá certo, no momento não precisa jogar bonito não, tem que jogar e fazer o resultado, e o Fluminense tem aí subida aí na tabela aí, daqui a pouco tá fora, se continuar nessa pegada, se continuar nesse ritmo, daqui a pouco está fora da zona de rebaixamento ali, e tem que continuar priorizando. Acredito sim que fizeram certo em poupar, fazer um time meio mistão ali na Copa do Brasil, porque querendo ou não, as duas competições chaves, tá? Mas vale dinheiro, tem isso tudo aqui, pode jogar contra o Juventude e vencer isso, pode sim fazer isso daí, então pode no momento aí, no jogo de volta também pode recuperar, é um gol de diferença, mas eu acho que acredito que os planejamentos, as duas prioridades deles são a Libertadores e o Brasileirão, fugir dessa zona de desconforto, né? Porque não adianta de nada ir bem nessas duas Copas e afundar no Brasileirão. E para finalizar o dia de hoje, domingão, tivemos o Internacional contra o Palmeiras, o Internacional com um golaço, que golaço do Bruno Henrique, fazendo ali a lei do ex contra o Palmeiras, e o Palmeiras que no primeiro tempo não jogou nada, muito discreto, né? Mas ali no segundo tempo se recuperou, jogou mais que o Inter diminuiu o ímpeto ali, o Palmeiras atacou mais, o Rocher teve algumas participações boas para não permitir que o Inter fizesse ali tivesse uma derrota ou sofresse um empate logo muito perto ali no início do segundo tempo, e ali no finalzinho o Rony acaba ali fazendo o gol do empate. E o Palmeiras, que já havia tido 2 gols anulados, né? E teve esse terceiro gol em campo marcado como impedimento, mas ali o VAR, numa marcação bem justa ali, certinho, bem difícil, milimétrica ali, o Rony estava em posição regular e faz ali o empate, recebendo assistência do Marcos Rocha e comemorando. E infelizmente o Internacional, com toda a superpotência que deram um all-in aí nas contratações, em baixa novamente. Ener Valencia muito criticado, a torcida pegando no pé dele, a torcida colocando muita culpa em cima nas costas dele, Alan Patrick machucado, então isso daí só complica também, não chega as bolas no Inter, não chega no atacante, o atacante não recebe, não tem muita aproximação, o Roger Machado não vence, não consegue vencer, o Inter engata a 10ª rodada, 10º jogo seguido, sem vencer no Brasileirão, pelo menos tendo aí
inúmeros empates, né? Umas 4, 3 derrotas e uns 7 empates, mais ou menos 6 empates por aí. Mas querendo ou não, isso já começa a incomodar a parte da torcida, se não quase todo torcedor. E o Palmeiras não perde, mesmo com o mistão deles ali. Eu acho que o que mais fica na cabeça do torcedor é isso aí, ó. O Vitória conseguiu vencer esse time do Palmeiras e o Internacional com esses jogadores, não com os jogadores melhores que o Vitória, não conseguiu vencer o Palmeiras aí misto, um Dudu que não jogou nada, um Palmeiras sem criatividade, um Palmeiras focado. Certeza que foi... Quem falar que a cabeça não tá praticamente no jogo de meio da semana contra o Flamengo da volta da Copa do Brasil, não tá pensando nisso daí, é mentira, cara. Estão praticamente... Porque a repercussão que tá tendo, tudo isso daí o pensamento tá aí. O pensamento tá em tudo, em todo esse momento aí, nessa volta aí, porque é uma do jogo que vai definir talvez ali muitas outras coisas. Já tiveram protestos, sabe? Protestos idiotas, eu acho, bobos. Não tem necessidade de você ir lá no CT. Pode protestar fora, mas pra que entrar no CT, querer cobrar, ou ainda mais, fora Abel, fora isso. Cara, o técnico de vocês, o melhor técnico de todos os tempos que vocês já tiveram, vencendo 2 Brasileirões, 2 Libertadores, Copa do Brasil, 2 Paulista, 3 Paulista, e isso daqui, sabe? Tudo isso daí fazendo muita coisa, às vezes com um elenco limitadíssimo em número, mas tirando ali, não água de pedra, mas ajustando tudo certinho. Muito ingratidão, eu acho, ou então é muito como que fala? Soberba, porque não pode perder 1, não pode perder 2, não pode perder 3. Tudo bem, do jeito que perdeu, não pode, tem que cobrar garra, tem que cobrar ali força de vontade, mas ainda dá tempo, calma aí, dá um crédito pessoal aí. Mas se vocês quiserem, eu sou o primeiro a levantar a campanha. Fora Abel, vaza Abel, cai fora, vai lá pro Al Hilal, vai lá pro Qatar, deixa o Palmeiras aí, porque aí o Palmeiras vai ser um novo Flamengo, viúva do JJ, o Palmeiras vai ser viúva do Abel. Quer apostar quantos? Que depois tudo que acontecer, qualquer técnico que vier vai ser comparado ao Abel, baita pressão e vai rodar, vai passar um tempo que não vão conseguir achar algum técnico e vai ficar nessa bagunça igual o Flamengo ficou até se encontrar mais ou menos com o Tite, que ainda é muito criticado ainda por poupar, por isso e aquilo. Mas assim acabou a nossa rodada do Brasileirão. A nossa tabela tá dessa forma. Botafogo reassume liderança em primeiro com 43 pontos. Flamengo em segundo com 40, um jogo a menos. Palmeiras em terceiro, olha só, os caras cobrando o Palmeiras. O Palmeiras ainda tá em terceiro com 37 pontos. O Fortaleza vai jogar, tem 2 jogos a menos com 36 em quarto. O Cruzeiro e o São Paulo, os dois com 35 pontos, o Cruzeiro em quinto e o São Paulo em sexto, só que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Bahia em sétimo com 32, o Atlético Paranaense em oitavo com 28, junto com o Atlético Mineiro em nono com 28, os dois também com 2 jogos a menos. E ali temos em décimo o Bragantino com 26 pontos, 2 jogos a menos. O Vasco em 11º com 24, um jogo a menos. Criciúma com 24 também em 12º, só que possui 2 jogos a menos. O Juventude em 13º com 22 pontos, em 19º com 2 jogos a menos. E o Grêmio, que está subindo, decolou o foguetão do Grêmio, lá ele, em 14º com 2 jogos a menos, com 21 pontos. E o Vitória, que também, essa vitória foi suficiente ali para dar um alívio momentâneo, com 21 pontos em 15º, e o Inter em 16º com 21 pontos. Só que calma, torcedor, o Inter ainda tem 5 jogos a menos, é o que mais tem jogos devendo aí para se cumprir e se encaixar durante as rodadas. E o Fluminense, que vai subindo da lanterna, está aí em 17º com 20 pontos e ainda um jogo a menos. E o Corinthians, que retorna para a zona de rebaixamento, em 18º com 20 pontos. E Cuiabá, que só vai descendo também, vice-lanterna com 19 jogos, 17 pontos, 2 jogos a menos. E o lanterna, o Atlético Goianiense, com 12 pontos. Beleza? Se inscreve no canal, valeu e sayonara. Até mais.